tiveram longamente na cidade, sem vender-se a fazendas dos feitores, que os infiéis, por mãe e falsidade, fazem que não lhe comprem mercadores, que todo o seu propósito e vontade era deter ali os descobridores da Índia tanto tempo, que viessem de Mecas naus que as suas desfizessem. Lá no seio eritreu, onde fundada Arcione foi do egípcio Ptolomeu, nome da sua irmã sua se chamada, que depois em Suez se converteu, não longe do porto jaz da nomeada cidade Meca, que se engrandeceu com a superstição falsa e profana da religiosa água maometana. Guidá se chama o porto, aonde o trato de todo o roxo mar mais florescia, que todo tinha proveito o grande trato, o sultão que seu reino possuía. Daqui os malabares, por contrato dos infiéis, formosa companhia de grande naus, pelo Índico Oceano, especeria vem buscar cada ano. Por estas naus os mouros esperavam, que, como fossem grandes e possantes, aquelas que o comércio lhe tomavam, com flamas abraçassem crepitantes. Neste socorro tanto confiavam, que já não querem mais dos navegantes, senão que tanto tempo ali tardassem, que da famosa Meca as naus chegassem. Mas o governador dos céus e agentes, que para tanto tem determinado, de longe os meios dá convenientes, por onde vem afeito a seu afamado, influiu piedosos acidentes, de afeição em Monsaide, que guardado estava para dar ao Gama aviso e merecer por isso o paraíso. Este, de quem os mouros não guardavam, por ser mouro como eles, antes era participante enquanto maquinavam, atenção lhe descobre o torpe fera. Muitas vezes as naus que de longe estavam, visita e com piedade considera o dano, sem razão que lhe ordena, pela maligna gente sarracena. Informa o cauto Gama das armadas, que de Arábica Meca vem cada ano, que agora são dos seus tão desejadas, para ser instrumento deste dano. Diz-lhe que vem de gente carregadas, e dos trovões horrendos de Vulcano, que se pode ser delas oprimido, segundo estava mal apercebido. O Gama, que também considerava o tempo, que para a partida o chamava, e que despacho já não esperava melhor do rei, que os maometanos amavam, aos feitores, que em terra estão, mandava que se tornem as naus, e porque a fama desta subida vinda os não impida, lhe manda que fizessem escondida. Porém não tardou muito que, voando, um rumor não soasse com verdade, que foram presos os feitores, quando foram sentidos vir-se da cidade. Esta fama as orelhas penetrando, do sábio capitão, com brevidade represaria nuns que as nau vieram a vender a pedraria que trouxeram. Eram estes antigos mercadores, ricos em calecu e conhecidos. Da fala deles, logo entre os melhores, sentido foi que estão no mar retidos. Já nas naus os bons trabalhadores volvem o caleban cabrestante, e repartidos pelo trabalho, um puxam pela amarra, outros quebram com o peito a dura barra. Outros pendem da verga e já desatam a vela, que com grita se soltava, quando com maior grito o rei relatam a presa com que a armada se levava. As mulheres e filhos que se matam, daqueles que vão presos, onde estava o Samorim, se aqueixam que perdidos, uns têm os pais, as outras os maridos. Mas logo os feitores lusitanos, com toda a sua fazenda livremente, apesar dos inimigos maometanos, porque lhe torna a sua presa gente. Desculpas manda o rei de seus enganos, recebe o capitão da melhor gente, os presos que as desculpas, e tornando, alguns negros se parte as velas dando. Parte-se costa abaixo, porque entende que em vão com o rei gentil trabalha, em querer dele paz, qual pretende, por firmar o comércio que tratava. Mas como aquela terra, que se estende pela aurora, sabida já deixada, com estas novas terras a pátria cara, certos sinais levando do que achara. Leva alguns malabares, que tomou por força dos que o Samorim mandara, quando os presos feitores lhe tomou. Leva a pimenta ardente que comprara, a seca flor de banda não ficou, a noz e o negro cravo que faz clara a nova ilha de maluco, com a canela, com que Silhão é rica, ilustre e bela. Isto tudo lhe houvera a diligência de Monsaide fiel, que também levava, que inspirado da angélica influência, quer no livro de Cristo que se escreva. Ó ditoso africano, que a clemência divina se tirou da escura treva e tão longe da pátria achou maneira para subir à pátria verdadeira. Bom, essas aqui são algumas das primeiras estrofes do nono canto dos Lusíadas, onde nós vemos que Vasco da Gama e seus marinheiros finalmente deixam o reino de Calicut e começam a viagem deles de volta para Portugal. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez lendo aqui as 15 primeiras estrofes do nono canto aqui, né? Desde a primeira até a 15ª estrofe, onde a gente vê o desfecho das armadilhas que
foram preparadas contra os portugueses aqui no reino indiano de Calicut, e o momento da partida do Vasco da Gama e seus marinheiros, né? O momento que eles concluem a viagem deles e começam a jornada de volta para Portugal. Antes da gente reler essas estrofes e explicar o que o Camões está dizendo em cada um desses versos, vamos recapitular um pouquinho o que a gente já leu até agora aqui nos Lusíadas, né? Já é quase tradição nos meus vídeos fazer um resumo do que a gente já leu até agora. Então vamos aqui resumir. Como a gente está começando nesse vídeo aqui o 9º canto, vamos resumir tudo que a gente já leu, desde o 1º canto até o 8º. O 1º canto dos Lusíadas começa com o Camões fazendo a introdução da obra, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. Depois disso ele dedica seus versos, diz que dedica seus versos ao rei Dom Sebastião, que é o monarca de Portugal contemporâneo a ele. O Camões publica os Lusíadas em 1572, então esse era o monarca de Portugal, para quem o Camões dedica os seus versos, dedica toda a sua obra. Depois disso ele começa a contar a viagem do Vasco da Gama, que esse é o grande evento, é o evento central aqui da obra Os Lusíadas. É dito que a frota portuguesa está navegando rumo à Índia, já está navegando no mar. E que simultâneo a isso, ou seja, enquanto os portugueses estão navegando, os deuses se reúnem no Olimpo para estar discutindo o futuro do Oriente. É dito que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, convoca todas as divindades para esse conselho, para essa reunião, né? Que é um concílio. E quando todos estão ali, ele começa a falar sobre o futuro. Ele diz que a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida nessa empreitada, ou seja, os marinheiros vão alcançar o Oriente, coisa que a gente já está vendo aqui no canto, no finalzinho, né? Eles foram bem sucedidos. E Júpiter diz que depois disso os portugueses vão estar conquistando todos os territórios do mundo. Ou seja, graças a essa empreitada, Portugal vai estar alcançando o Oriente e estar conquistando todos aqueles mares. Nisso, os deuses que estão ali no Olimpo escutando as palavras de Júpiter começam a discutir entre eles, com alguns deuses sendo contrários à empreitada dos portugueses e com alguns deuses sendo favoráveis aos portugueses. É isso que a gente vê no Concílio dos Deuses. Quando o concílio se encerra, o Camões finalmente começa propriamente a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Ou seja, aqui já é a 42ª estrofe. O Camões diz que os portugueses já estão navegando no mar há algum tempo. Ele diz que no mês de março eles estão navegando já entre a atual Madagascar e a atual Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha aí no mapa, em algum mapa que vocês tiverem, pode olhar no mapa mundi, vocês vão ver que entre o norte de Madagascar e o norte de Moçambique existem algumas ilhas. É mais ou menos ali que a frota portuguesa está navegando nesse momento. Ou seja, a gente já percebe que o Camões ele não começa a contar a empreitada do Vasco da Gama desde o começo. Quem lembra das aulas de história deve se recordar que os portugueses deixam Portugal, deixam as praias de Lisboa para se lançar nessa primeira empreitada rumo à Índia no dia 8 de julho de 1497. Só que como o Camões coloca aqui pra gente que eles já estão navegando, estão aqui no mês de março, a gente já conclui que se passou quase um ano de viagem. Esse quase um ano de viagem o Camões pula. A gente não vai saber o que acontece nesse momento, o que aconteceu aqui no começo da obra. O que a gente já consegue colocar é que o 1º e o 2º canto é o momento que a frota do Vasco da Gama, a frota dos portugueses, está navegando pela costa africana oriental. Mais precisamente, a passagem deles, o encontro dos marinheiros portugueses com os muçulmanos de Moçambique, de Mombasa, e um pouco depois com os muçulmanos de Melinde. É meio que esse o tema, o assunto do 1º e no 2º canto, a passagem de Vasco da Gama e seus marinheiros por essa região. Como eu disse, durante o Concílio dos Deuses, alguns deuses se mostraram contra os portugueses. Principalmente a gente já viu nas estrofes ali do Concílio dos Deuses, o deus Baco. O deus Baco não quer que os portugueses sejam bem-sucedidos nessa empreitada. Eles não querem que eles alcancem o Oriente e realizem os seus grandes feitos naquela região. Então, para isso, para evitar o sucesso do Vasco da Gama, a gente vai ver o deus Baco não medindo esforços para destruir a frota portuguesa. Então, o deus Baco, ele se aproveita que esses africanos que os portugueses vão encontrar são muçulmanos e manipula esses muçulmanos contra os portugueses. Afinal, os portugueses são cristãos. E como o Camões bem coloca, os cristãos e os muçulmanos eles se odeiam, eles estão sempre em guerra. Então, ele aproveita esse ódio que já existe e manipula os muçulmanos contra os portugueses. Os portugueses só não caem numa armadilha mortal no reino de Mombasa. A armadilha é essa que foi arquitetada pelo próprio deus Baco. Porque eles foram salvos pela deusa Vênus. Como eu disse, alguns deuses são contrários aos portugueses e alguns deuses são favoráveis.
Baco é contrário aos portugueses e a deusa Vênus é favorável aos portugueses. A deusa Vênus tem um amor muito grande pelo povo de Portugal. E a gente vai ver aqui na obra que ela vai sempre estar cuidando, sempre salvando os portugueses dos males que surgem diante deles. Então, aqui já é o começo do segundo canto. No momento que Vasco da Gama e seus maridos estão quase entrando numa armadilha no reino de Mombasa, a deusa Vênus vai e salva eles dessa armadilha. E não só isso, ela vai até os céus, vai até o Olimpo e convence o deus Júpiter a ajudar os portugueses nesse momento da empreitada. Então aqui no segundo canto a gente já vê que, graças à ajuda dos deuses, Vasco da Gama e seus maridos são salvos da armadilha em Mombasa e são guiados mais ao norte até o reino de Melinde. Esse reino africano, que também é um reino muçulmano, é muito mais amigável aos portugueses. Graças aos deuses, e os muçulmanos desse reino têm um grande apreço, uma grande estima pelo povo de Portugal. Então, quando Vasco da Gama chega ali, ele e seus marinheiros são muito bem recebidos. Tanto que o rei de Melinde vai até Vasco da Gama e pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal para ele. Ele fala, o seu povo é muito famoso aqui, eu tenho muita estima pelos grandes feitos realizados. Então eu quero que você me conte a história do seu povo, que é um povo tão guerreiro, tão famoso. Então, isso já começa assim o terceiro canto, onde o Camões, por meio do Vasco da Gama, vai estar contando a história de Portugal para o rei de Melinde. É um ponto importante eu falar aqui, que eu digo isso em todos os meus vídeos praticamente, que a gente nunca pode se esquecer. Apesar do evento central da obra do Camões e os Lusíadas ser a primeira empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia, não é só isso que o Camões está cantando pra gente aqui nos versos dele, nas estrofes deles aqui nessa obra. Lembrando, né, o que a gente já leu lá na introdução do primeiro canto, né, que são as três primeiras estrofes dos Lusíadas. Camões diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano, não só os grandes feitos do Vasco da Gama. Então, esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde é uma oportunidade, vamos dizer assim, um recurso narrativo do Camões para ele estar cantando os grandes feitos que os portugueses realizaram antes dessa empreitada rumo à Índia. Então é isso que a gente vai ver no terceiro e no quarto canto, o Vasco da Gama contando a história de Portugal. O terceiro canto ele começa a descrever o território da Europa, para depois estar descrevendo a Península Ibérica, que é onde fica Portugal. E ali ele menciona alguns dos grandes antepassados lusitanos, que são, vamos dizer assim, antepassados dos portugueses, para depois estar contando os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal e a sucessão dos monarcas portugueses que ao longo de anos e de séculos foram expandindo os territórios portugueses. Até que, né, já no quarto canto a gente vê que essa expansão, né, feita pelos reis portugueses começa a acontecer na África. Os reis de Portugal saem da Europa e começam a conquistar o norte da África. Até que a gente chega no reinado do rei Manuel I, que é o rei contemporâneo do Vasco da Gama. Ele que vai lançar a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. Ele que é o grande responsável por essa empreitada. O rei Manuel I, ele tem um sonho com a Índia. É colocado pra gente que ele sonhou com a Índia, ele sonhou com o Oriente. E interpretou esse sonho como um sinal que ele devia conquistar aquelas terras. Então ele vai, convoca o Vasco da Gama e nomeia ele como comandante dessa empreitada e lança, né, essa é a palavra mesmo, né, esse verbo mesmo. Lança essa empreitada rumo à Índia, para chegar até a Índia. E nisso termina o quarto canto. Enquanto o terceiro e o quarto canto, Vasco da Gama estava contando a história de Portugal para o rei de Melinde, o quinto canto é Vasco da Gama contando a história da sua viagem. E foi isso que o rei de Melinde pediu. Além de pedir para que Vasco da Gama contasse a história de Portugal, o rei de Melinde pediu, eu quero saber como é que você chegou até aqui. O que aconteceu para você chegar até aqui, o que você viu, por onde você passou. Eu quero saber tudo o que aconteceu desde que você saiu lá da sua terra natal até você chegar aqui no meu reino, que é o reino de Melinde. Então isso é o quinto canto, Vasco da Gama contando a história da viagem dele. Ele começa dizendo que ele e seus marinheiros partiram de Lisboa em 8 de julho de 1497, ou seja, o finalzinho do século XV, que foram navegando rumo ao sul, passando rente à costa africana pelos vários reinos e vários territórios da África. Conta que depois de 5 meses e 5 dias, eles chegaram no extremo sul da África, que é onde fica o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança. É aqui que ocorre o encontro com o famoso gigante Adamastor. Então se vocês tinham curiosidade de saber em que momento aqui da obra do Camões e os Lusíadas o gigante Adamastor aparece, é no quinto canto. Quando o Vasco da Gama está contando a viagem dele, ele diz que encontrou esse colosso ali naqueles promontórios que ficam ali na África do Sul, né, que é o Cabo da Boa Esperança. A partir da passagem por aqui, ou seja, a partir desse momento, Vasco da Gama e seus marinheiros estão navegando no Oceano Índico. De Portugal até esse ponto, de Lisboa até esse ponto, eles navegaram rumo ao sul. Agora eles vão subir a costa africana pelo norte, né, rumo ao norte.
para chegar até a Índia. Aqui o Vasco da Gama menciona as várias adversidades e problemas que ele e os seus marinheiros tiveram, né, nessa região, a partir desse momento da viagem. Ele fala das tempestades, das correntezas negativas que atrasavam a viagem deles. Problema com o escorbuto, que matou alguns marinheiros. Também menciona a insegurança deles, a ansiedade dos marinheiros portugueses nesse momento da viagem. Porque como a gente viu no quarto canto, né, o Vasco da Gama diz que os reis de Portugal começaram a sair da Europa para conquistar os territórios africanos. Então, a partir desse momento, começaram a ocorrer várias, vamos dizer assim, aventuras marítimas portuguesas. Eles começaram a velejar pelo mundo. Então, imagine que ao longo dos anos, os reis portugueses foram lançando várias e várias empreitadas para explorar a África. A empreitada do Vasco da Gama é a primeira a alcançar a Índia, mas não foi a primeira empreitada por portugueses. Várias empreitadas foram velejando cada vez mais ao sul, né? Uma ia mais ao sul, depois voltava, a outra ia um pouco mais. Isso foi ocorrendo. Tanto que a última empreitada portuguesa, ela passou um pouco além do Cabo da Boa Esperança. Então, a partir desse momento, até a Índia, era Vasco da Gama que meio que, vamos dizer assim, estava inaugurando, criando essa rota, essa parte da rota. Então, os portugueses nesse momento da viagem estavam bem, vamos dizer assim, ansiosos, porque sempre que eles paravam num porto, eles se reabasteciam e eles perguntavam para os africanos, os povos africanos que eles conheciam, se eles tinham alguma novidade da Índia. E eles quase nunca conseguiam essa resposta até essa fase da viagem. Isso ia dar uma ansiedade muito grande, porque eles sabiam que, os portugueses sabiam que tinham que navegar rumo ao norte, mas eles não sabiam o tempo que ia levar e o que eles iam encontrar no meio do caminho. Então, essa não obtenção de informações, né, essa dificuldade dava uma ansiedade muito grande para eles, e esse foi um dos problemas que incomodou tanto os portugueses. É isso que o Vasco da Gama vai falando para o rei de Melinde. E depois disso ele menciona um encontro hostil que ele e seus marinheiros tiveram com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Ou seja, nesse momento do quinto canto, a gente já meio que está conectando com o que a gente já leu lá no primeiro e no segundo canto. Afinal, no primeiro e no segundo canto a gente viu o encontro hostil dos portugueses com esses muçulmanos. Então é isso que o Vasco da Gama fala, né? Que teve esse encontro hostil com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa, mas que quando ele chegou em Melinde ele foi muito bem recebido. Que é isso que a gente já sabe. E assim termina o quinto canto, né? Com o Vasco da Gama terminando esse grande relato dele. O sexto canto é o momento que Vasco da Gama e seus marinheiros deixam Melinde e começam a navegar rumo à Índia. Quando eles estão quase chegando na costa da Índia, eles estavam mais perto do que nunca, o deus Baco vai colocar em prática mais uma de suas armadilhas. Como eu disse, né, o deus Baco é o grande antagonista dessa empreitada. O que o deus Baco faz? Ele vai e manipula os deuses do mar contra os portugueses. Se no primeiro e no segundo canto a gente viu Baco manipular os muçulmanos africanos contra os portugueses, no sexto canto a gente vê que ele manipula os deuses do mar contra os portugueses. Ele desce até o fundo do mar, convoca todos os deuses para uma reunião e manipula eles, convencendo eles a atacarem os portugueses, soltarem os furiosos ventos contra a frota portuguesa. Os furiosos ventos são as divindades que personificam os ventos, então são descritos como seres muito irados, né? E o que acontece basicamente? Eles sopram uma tempestade contra os portugueses. A frota portuguesa quase naufraga nessa tempestade se, mais uma vez, eles não tivessem sido salvos pela deusa Vênus. A deusa Vênus sempre cuidando dos portugueses. Quando ela olha e vê que Vasco da Gama e seus marinheiros estão quase naufragando, ela vai e acalma os furiosos ventos. Vênus é a deusa do amor. Ela se utiliza do amor, da sedução para resolver as dificuldades dela. Então o que ela faz? Ela chama as ninfas do mar, as belas nereidas, e faz com que elas acalmem os furiosos ventos. E ela consegue isso. Os ventos se acalmam, aquela tempestade que era soprada contra os portugueses se dissipa. E assim, os portugueses finalmente continuam navegando, né? E chegam nas terras que eles tanto desejam alcançar. Eles chegam na Índia. E assim termina o sexto canto. O sétimo canto é a chegada da frota portuguesa na Índia. Nessa época que o Vasco da Gama chega aqui, a Índia não era unificada. Então ela é dividida em muitos e muitos reinos. Os portugueses vão estar chegando no reino de Calicut, na cidade de Calicut. Essa cidade existe até hoje, se vocês derem um Google, vocês vão estar vendo. Ela fica um pouco mais no sul da costa oeste da Índia. É ali que os portugueses estão chegando. Como era um procedimento marítimo, um procedimento militar, um procedimento de segurança dos portugueses, eles nunca atracavam nos portos de onde eles chegavam diretamente. No caso, eles estão chegando aqui pela primeira vez, então eles não vão atracar, se ancorar ali. O que eles fazem? Eles vão e se ancoram próximo na costa mesmo, né? Próximo da praia, vamos dizer assim. O
que o Vasco da Gama faz na hora que que ele chega ali? Ele manda um mensageiro em terra para se apresentar ao rei local e informar da chegada deles. Nisso, quando o mensageiro está andando por ali, ocorre um grande alvoroço ali na cidade. Afinal, né, é um mensageiro estrangeiro. O povo indiano desse local ele fica muito empolgado. E no meio desse povão, para surpresa de todo mundo, surge um africano. Olha só, os portugueses estão do outro lado do mundo. E ali, né, no outro lado do mundo, né, nessa região da Índia, surge ali um africano que reconhece aquele mensageiro como um português. Ele se chama Monside. Inclusive ele é citado aqui, ele vai ser um personagem fundamental aqui, né, nessa leitura nossa aqui dessas primeiras estrofes aqui do nono canto. Esse africano, Monside, ele é um muçulmano e ele é das terras ali que ficam no norte da África. É dito que ele é das terras vizinhas de Portugal. É importante até salientar, né, como eu mencionei, a partir ali a gente viu no quarto canto que os reis de Portugal começaram a conquistar os territórios norte-africanos. Então a terra natal do Monside provavelmente é algum desses territórios que os portugueses conquistaram ali na África ou algum território vizinho dessas terras. E é por isso que se justifica ele reconhecer aquele mensageiro como um português. Eles conversam, o Monside convida ele para casa dele, e aí depois de conversar o Monside pede, me leva até as naus portuguesas que eu quero conhecer o resto do seu povo. Eu fico muito feliz em rever esse povo aqui que é da minha terra, né? Ele é um saudosismo, uma grande alegria ele sente ali. Nisso o mensageiro consente e volta para as naus com o Monside. Afinal, o Monside tinha dito que o rei dessa cidade, o rei desse reino, se chama Samorim e ele não estava na cidade nesse momento. Então eles iam ficar aguardando esse momento, a volta deles. Então eles voltam para as naus. Vasco da Gama recebe um Monside muito amigável, né? E se aproveita desse encontro para estar obtendo mais informações sobre a Índia. O Monside conta que esse reino que eles estão, ele está inserido na província de Malabar. Tanto que várias vezes a gente vai ver que o Camões se refere aos indianos como malabares. Se eu não me engano, em algumas dessas estrofes a gente vai ver isso. Porque eles estão na província de Malabar. E essa província antigamente era unificada num único domínio, mas depois ela foi dividida em vários e vários reinos. Sendo que o principal, mais rico, mais poderoso é o reino de Calicut, que os portugueses estão agora. O rei local se chama Samorim. O Monside comenta que a maioria apesar de existirem muçulmanos nessa terra, a maioria vamos dizer assim, do povo, eles seguem a religião dos indianos, né? Eles cultuam aqueles vários e vários deuses indianos. Então aqueles deuses que têm mais de uma cabeça, deuses com vários braços, deus com um corpo de bicho. Então essas divindades, né, são os pagãos, os gentios. Quando a gente vê algum termo falando pagão ou gentil, é quase sempre uma referência aos indianos que cultuam, que adoram esses deuses. Também ele comenta que a sociedade indiana era dividida em grupos hierárquicos. Ou seja, por exemplo, tem um grupo que são as castas hindus, né? As castas indianas. Então tem a casta dos sábios, a dos guerreiros, a dos comerciantes, daqueles que produzem, dos artesãos. Então é dividida a sociedade se divide entre esses grupos, sendo que se você é de uma casta, você não pode, por exemplo, se casar com a pessoa de outra casta. Isso é proibido. Você não pode se relacionar. E as atividades do grupo daquela casta você sempre vai desempenhar. Ou seja, se você nasceu na casta dos sábios, né? Seus pais são sábios, são dos sábios, você vai trabalhar como um sábio, ou seja, como um religioso, como um conselheiro, alguém nesse nível. Ele vai contando isso. Então vai se passando um tempo em que os portugueses conversam com o Monside. E nisso o rei Samorim, que é o rei de Calicut, ele volta para a cidade e fica sabendo da chegada dos portugueses. E manda um dos seus ministros ir até as naus portuguesas e para convocar o comandante o chefe desses visitantes para o palácio dele. Que no caso ele convida o Vasco da Gama para ir até as naus, para eles conversarem. Então nesse momento a gente vê que o Vasco da Gama deixa as naus portuguesas, acompanhado de alguns poucos portugueses. A maioria da tripulação vai ficar no navio. E o Vasco da Gama vai junto com esse ministro indiano até o palácio do rei Samorim. Diante do rei Samorim, o Vasco da Gama revela pra gente um dos grandes objetivos da empreitada dele, que é estabelecer estabelecer uma aliança comercial e militar com algum rei indiano. No caso, a gente vê o Vasco da Gama propõe uma aliança comercial e militar entre o rei de Portugal e o rei Samorim, o rei de Calicut. Esse é o grande objetivo. Apesar de quase sempre nos meus vídeos eu falar que a finalidade dessa empreitada é estabelecer uma rota de Portugal até a Índia, também tinha esse objetivo, né? Uma aliança. Ia ser muito proveitoso para Portugal ter um aliado ali nessa região do mundo.
o rei, perdão, o rei Samorim, ele pede um tempo para estar ponderando sobre essa proposta. Afinal, ele acabou de conhecer o Vasco da Gama e provavelmente ele nunca ouviu falar dos portugueses, então ele não ia aceitar isso de imediato. Então ele falou, ó, você me dá um tempo que eu vou estar aqui me reunindo com os meus conselheiros e em breve, daqui a um tempo, eu te dou a resposta. Nesse meio tempo você fica aqui no meu palácio descansando. E nisso a gente vai ver, a partir desse momento aqui do sétimo canto, a gente vai, até no oitavo canto também, o momento que os indianos tentam saber mais sobre os portugueses. O rei Samorim chama um dos conselheiros dele, e que a gente vai ver quase sendo chamado de Catual, que na verdade não é bem o nome dele, é mais um título, é meio que um cargo público, é um título de chefe, vamos dizer assim. Mas ele chama esse conselheiro e fala, ó, eu quero que você descubra o máximo sobre os portugueses. Então a primeira coisa que esse ministro, que é o Catual, faz é chamar o Monsaid, aquele africano que os portugueses conheceram, e para conversar com ele. O Catual perguntou, ó, eu sei que você vê da sua terra natal é vizinha, é próxima da terra desses visitantes. O que você pode me dizer sobre eles? E o Monsaid responde, eu não sei tudo sobre eles, eu sei que eles são cristãos, que eles são um povo muito conquistador, eles são muito famosos por suas grandes conquistas, não se conhece ninguém que tenha vencido eles. Mas, se você quiser saber mais deles, por que você não vai até as naus que estão ancoradas aqui do lado da nossa cidade, e conversa e vê eles e conversa com eles? E isso o Catual concorda, né? Ele aceita essa sugestão. E ele vai até as naus portuguesas e inclusive leva o Monsaid junto com ele. Ali nas naus portuguesas, ele é recebido pelo o segundo comandante da empreitada portuguesa. Enquanto o Vasco da Gama era o principal no comando, abaixo dele estava o irmão dele, o Paulo da Gama. Paulo da Gama recebe os indianos ali e serve um banquete ali. Nisso, né, ele está recebendo os indianos na capitania portuguesa, que é a principal das naus. Ali na capitania portuguesa estavam expostas várias e várias bandeiras que estavam pintadas as figuras e as batalhas dos grandes portugueses. Ou seja, estão ali pintados os ilustres portugueses, que são os ilustres lusitanos, na verdade, né? São os grandes personagens da história assim, de Portugal e da Lusitânia, vamos dizer assim, né? Tem alguns antepassados dos portugueses ali, que se consagraram por suas grandes conquistas, seus grandes feitos militares. E aí começa o oitavo canto, onde Paulo da Gama mostra essas pinturas que estão representando os ilustres lusitanos. Aí é mostrado os antepassados dos portugueses, por exemplo, a linhagem de sucessão dos monarcas de Portugal, que começa desde com o conde do condado de Portugal, que é Dom Henrique, e depois o filho dele, que é o Afonso Henriques, que foi ser o primeiro rei de Portugal. E aí a sucessão das batalhas. Também mencionado vários dos vassalos do rei Afonso Henriques, por exemplo, o famoso Egas Muniz, é mencionado ele. Depois, as várias batalhas, né, e vários personagens importantes da história de Portugal. Ou seja, a gente consegue perceber que esse encontro onde se explica as batalhas portuguesas, os heróis portugueses, é mais uma oportunidade do Camões contar a história de Portugal. Tanto que muitos desses heróis a gente já viu ser mencionado lá no terceiro e no quarto canto. Lembra que eu falei que no terceiro e no quarto canto o Vasco da Gama está contando a história de Portugal para o rei de Melinde? Então, esse encontro é mais uma oportunidade que o Camões tem para falar sobre os heróis de Portugal. E nisso, o ministro Catual fica sabendo mais sobre os portugueses, ele conhece mais os portugueses. Ele meio que confirma aquela informação que o Monsaid disse, que os portugueses são muito famosos por suas grandes conquistas. Ele vê essas conquistas pintadas e fica muito impressionado com isso. E depois ele volta para o palácio do rei Samorim e informa o rei Samorim disso tudo. Meio que durante isso e depois disso, o rei Samorim também está querendo conversa com outros subordinados para saber mais sobre os portugueses. É dito que ele foi até alguns feiticeiros ali da Índia e mandou esses feiticeiros utilizarem de suas magias demoníacas. É isso mesmo que o Camões diz. O Camões diz que eles se utilizam de magias. Eles conversam com o diabo e o próprio diabo fala o futuro para eles. O demônio diz que os portugueses vão ser os grandes conquistadores daquela região e que vão trazer muito dano, muita avaria para os indianos ali. Além disso, enquanto está acontecendo isso, a gente vai ver que o deus Baco vai tentar mais uma de suas armadilhas. Ou seja, ele não desiste. Depois de manipular os muçulmanos africanos contra os portugueses, depois de manipular os deuses mar contra os portugueses, agora o deus Baco vai manipular os sacerdotes muçulmanos indianos contra os portugueses. O deus Baco vai até os sonhos de um desses sacerdotes e, se passando pelo profeta Maomé, ele manipula um dos sacerdotes. Ele diz que os portugueses são perigosos, que eles vão trazer um grande dano para os muçulmanos todos do Oriente e que eles têm que ser destruídos imediatamente. Ele fala para os
para esse sacerdote que ele tem que destruir os portugueses nesse momento, porque eles estão enfraquecidos. Porque no futuro, se eles saírem vivos daqui, eles vão voltar no futuro com muita força e ninguém vai conseguir parar eles. Ou seja, Baco se passando pelo profeta Maomé, afinal é o profeta do Islã, ele tem uma grande autoridade sobre os muçulmanos e manipula esse sacerdote. O sacerdote acorda desse sonho, interpretando isso como um sinal divino, e chama os outros sacerdotes para uma reunião. E eles começam a debater isso. Eles decidem que para destruir os portugueses, o que eles vão fazer? Eles vão subornar os ministros do rei Samorim. Eles vão pagar os ministros do rei Samorim para que esses ministros, que são chamados de catuais, né? Por isso que esse nome é mais um título do que propriamente o nome de uma pessoa, é mais um título. Mas eles subornam eles para que eles destruam os portugueses de alguma forma. O que os catuais fazem, né? Que o ministro catual que foi subornado faz? Ele mente para o rei Samorim contra os portugueses. Quando o Vasco da Gama fez uma proposta de aliança para o rei Samorim, ele se apresentou, ele falou: eu sou o representante do meu rei, do rei de Portugal. O meu rei é um rei muito poderoso de uma terra distante. E ele me mandou aqui nessa extensa aventura, nessa jornada tão longa, para estabelecer uma aliança com você. Mas o que o Catual falou ao mentir? Ele disse que os portugueses não representam rei nenhum, eles não têm nenhum rei. Na verdade são vagabundos, são piratas, e que só querem aqui fazer o mal para todo mundo. E nisso o rei Samorim estava quase aceitando, recusando essa proposta. Mas ele chama o Vasco da Gama para conversar. Também porque ele é um rei muito cobiçoso, então ele estava interessado nos benefícios financeiros que ele poderia obter dessa aliança. Então ele dá o benefício da dúvida para o Vasco da Gama e chama o Vasco da Gama para uma conversa e fala: eu ouvi falar a verdade sobre você, eu sei que você mentiu para mim. Você não é nada disso que você falou, eu quero que você me conte a verdade. Eu quero que você admita que você é um pirata, que você não representa rei nenhum. E aí o Vasco da Gama, isso já é o oitavo canto que a gente está lendo. O Vasco da Gama, né? O oitavo canto começa com o Paulo da Gama mostrando as pinturas, né? Então não se esqueça. Então, desde do momento que o Paulo da Gama está mostrando as pinturas dos ilustres lusitanos para o Catual até esse momento. O que o Vasco da Gama responde dessas acusações mentirosas? Ele fala: eu falei a verdade. Eu sou representante do meu rei. Eu vim de muito longe. Você acha que um pirata ia navegar tanto, vir de uma terra tão longe para chegar aqui, para vir só para roubar vocês? É um esforço que não ia valer a pena. Eu realmente estou falando a verdade. Meu único interesse com você é formar essa aliança comercial e militar. E nisso o rei Samorim, ao ver a postura do Vasco da Gama e como ele passa crédito nas palavras, ele passa uma autoridade, uma grande sinceridade, o rei Samorim confia nele. Ele descarta as mentiras que foram ditas pelos os ministros corruptos dele, né? Que foram subornados pelos sacerdotes. Ele ignora essas palavras e aceita estabelecer essa aliança com Portugal. Nisso, o Vasco da Gama deixa o palácio muito contente e quer voltar para nós portugueses para ralar peito, ir embora dessas terras e voltar para Portugal. Mas nisso, como eu disse para vocês, os ministros do rei Samorim tinham sido subornados. O Catual tinha sido subornado. Ele não vai desistir. Como essa primeira mentira que ele fez, onde ele mentiu sobre os portugueses para o rei Samorim não deu certo, o rei Samorim não acreditou nele, ele vai tentar alguma outra artimanha para destruir os portugueses. O que ele faz num primeiro momento? Ele tenta segurar o Vasco da Gama em terra o máximo de tempo possível. O que a gente vê? Como eu falei para vocês, a frota portuguesa não está atracada no porto de Calicut. Eles estão ancorados um pouco mais na costa. Então, para ir de Calicut até as naus, o Vasco da Gama precisa de botes. Ele não tem nenhum bote. Dá a entender que quando ele saiu das naus, ele veio em terra com os botes dos indianos. Então ele precisa dos botes dos indianos para vir em terra. Ele fica pedindo botes pro ministro Catual. Mas o Catual, que está pensando em alguma armadilha, não dá nada disso pro Vasco da Gama. Até que o Vasco da Gama começa a ficar irritado. Ele tenta entrar no palácio do rei Samorim e ele é barrado. Nisso, o Catual começa a perceber que atrasar o Vasco da Gama ali ia ser perigoso para ele. Porque o rei Samorim não está sabendo de nada disso. O rei Samorim está amigável aos portugueses. Se ele descobrir que o Catual está tentando prejudicar os portugueses, o Catual vai ser castigado, vai ser preso, vai ser morto por traição. Então o que o Catual fala? Eu só vou te soltar se você ordenar que os bens valiosos das naus portuguesas sejam trazidos até mim, sejam vendidos aqui no comércio local, para que assim eu pegue o dinheiro, o ouro desses bens. Só assim com esse ouro eu vou te libertar. Eu vou libertar vocês, permitir que vocês vão embora. E o Vasco da Gama concorda. Então nesse momento ocorre uma troca. O Vasco da Gama, na verdade, ele foi libertado, ele foi solto, né? Ele volta para as naus
mas quem toma o lugar deles são dois marinheiros que vão ficar responsáveis por vender esses bens valiosos. Esses bens são a fazenda. Então é assim que se encerra o oitavo canto, com o Vasco da Gama de volta para as naus, e a gente vai ver que esses dois marinheiros vão tentar vender esses bens para meio que ganhar a liberdade deles. Afinal, eles trocaram de lugar com o Vasco da Gama. Certo, pessoal? Quase 35 minutos de vídeo, já deu 35 minutos. E isso tudo foi um resumo, eu nem comecei o assunto do vídeo propriamente dito. Eu faço esses resumos porque eu acho muito importante para a gente se salientar melhor na nossa leitura, mas isso é só um resumo. Por isso eu peço sempre para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora, né? Assistam esses vídeos. Todas as estrofes estão comentadas aqui, então tá tudo bem explicadinho, né? Porque nesse resumo eu omiti alguns detalhes, algumas informações complementares. Mas tá tudo publicado até aqui no YouTube, então não deixem de assistir esses vídeos para vocês não perderem nenhum detalhe da nossa leitura. Certo? Vamos começar agora finalmente a nossa leitura aqui. Vamos reler de novo essas 15 primeiras estrofes aqui do nono canto e entender o que o Camões está cantando pra gente aqui na fase final da obra dele. Então aqui a primeira estrofe do nono canto. Tiveram longamente na cidade, sem vender-se, a fazenda os dous feitores, que os infiéis, por mãe e falsidade, fazem com que não lhe comprem mercadores. Como eu disse, estão dois feitores, dois marinheiros ali, responsáveis por vender esses bens, que aqui é nomeado como fazenda. Esses bens valiosos que os portugueses tinham. Eles vão vender esses bens e dar o ouro pro ministro Catual, para que assim eles possam ir embora. Aqui nesse momento, é meio que revelado, o Camões coloca pra gente, a armadilha que estava por trás disso tudo. Porque a gente lê lá o que estava no final do oitavo canto, deu a entender que o ministro Catual meio que tinha desistido de destruir os portugueses. Ele viu que não ia conseguir prejudicar o Vasco da Gama ali. E ele ia trocar a liberdade do Vasco da Gama pelo tesouro. Só que agora a gente vê que na verdade ele quer atrasar os portugueses ali o mais tempo possível. Por que é isso que ele está fazendo? Então, esses mercadores, esses dois portugueses marinheiros não estão conseguindo vender as mercadorias para nenhum mercador aqui no reino. Por quê? Porque os indianos não estão deixando. Então imagine que os indianos falaram, ó, não é para ninguém comprar nada dos portugueses. Não é para comprar nada. Eles têm que ficar aqui o máximo de tempo possível. Então está acontecendo isso. Né? Que os infiéis, no caso, são aqui a gente pode se referir aos sacerdotes muçulmanos, mas também os ministros que são corruptos. Então esse é o grande plano deles, né? Por mãe e falsidade, ou seja, se utilizando de mentiras, fazem com que não lhe comprem mercadores, ou seja, ninguém quer comprar nada dos portugueses. Que todo o seu propósito e vontade era deter ali os descobridores da Índia tanto tempo, que viessem de Meca às naus que suas desfizessem. Ou seja, agora a gente vê por que ele estava todo esse tempo, os indianos queriam segurar os portugueses ali na Índia. Porque estão vindo algumas naus, né, grandes embarcações, uma frota vinda de Meca para a Índia. Vamos explicar, nas próximas estrofes a gente vai ver o que essa ideia, essa armadilha sendo mais desenvolvida. Mas agora a gente já percebe, né, por que os indianos seguravam os portugueses aqui, para que eles estivessem aqui no momento que naus vindas de Meca encontrassem os portugueses e matassem ele, né? Por isso tá aqui, ó. De Meca as naus que as suas destruíssem, ou seja, que vissem naus de Meca e destruíssem as naus dos portugueses. Lá no Cio Eritreu, onde fundada Arcione foi do egípcio Ptolomeu, nome da sua irmã assim chamada, que depois em Suez se converteu. O que é isso? Agora ele está descrevendo a região ali do Oriente Médio. Vamos ler de novo. Lá no Seio Eritreu. O que é o Seio Eritreu? O que é o Eritreu? É o Mar Vermelho. Esse é o nome dele. O Mar Vermelho é aquele mar que separa a África do Oriente Médio. É ali que fica o Estreito de Hormuz, por exemplo. Eu tô gravando esse vídeo aqui no finalzinho de maio de 2026. Tá tendo uma guerra do Irã contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos atacam o Irã. E um local que tá muito famoso ali é o Estreito de Hormuz, né? 20% do petróleo mundial passa por ali, então é um local muito importante. Então, todo mundo, não sei que época vocês vão estar assistindo esse vídeo, quando, mas esse estreito está muito famoso. Então, o estreito fica onde? Ele fica ali no Mar Vermelho. Lembra que Moisés abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel fugisse do rei do Egito? É esse mar. Então, nesse mar, onde foi fundada a cidade de Arcione pelo rei Ptolomeu, ou seja, né, existe uma cidade muito famosa que se chama Arcione. Nome da sua irmã, ou seja, a irmã dele. Existiram, na verdade, várias cidades com esse nome. Ou seja, afinal, esse nome é nome de princesas egípcias. Então, vários reis que também se chamavam Ptolomeus, né? Existiam vários. Eles foram nomeando essas cidades em homenagem à irmã deles. Que, por acaso, se eu não me engano, as irmãs do rei do Egito também eram suas esposas, né?
A família se casava entre eles. Que depois em Suez se converteu. Então é a cidade de Suez. Existe um canal muito famoso, não é canal de TV, é um canal de passagem, que é o canal de Suez. Se vocês olharem ali, na ponta, meio que quando o Mar Vermelho está entrando para dentro, ele vai entrando dentro do território e vai se conectando com o Mar Mediterrâneo. O canal de Suez é essa passagem que tem ali. Então é um local muito importante. Então imagine, você consegue fazer uma conexão do Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo por meio desse canal, por meio do Mar pelo Mar Vermelho por meio desse canal. Então, né, Suez é essa cidade. Então, aqui o Camões está descrevendo essa cidade para mencionar essa região que é o Oriente Médio, que é uma forma poética que se refere a essa região. Não longe o porto jaz da nomeada cidade de Meca. Ou seja, a famosa cidade de Meca fica nessa região aqui. Por isso que está descrevendo essa região, mencionando essa região. Porque ali fica Meca. Que se engrandeceu com a superstição falsa e profana da religiosa água maometana. Ou seja, Meca é muito famosa no mundo por causa da religião do Islã. Meca é a capital do Islã, vamos colocar assim. Ou seja, que a superstição falsa e profana é uma forma poética de se referir ao Islã. Eu sempre falo isso para vocês, né? O Camões, ele é um poeta cristão. Ele é um cristão europeu. E ainda português, ainda por cima. Então, ele vai sempre se referir ao Islã e qualquer outra religião que não seja o cristianismo católico de uma forma negativa, pejorativa. Então, ele vai sempre se referir aos muçulmanos como infiéis, como sujos, e etc. Outros nomes bem feios, vamos colocar assim. Então, ao se referir ao Islã, ele vai falar superstição falsa, falsa religião. Que se engrandeceu da religiosa água maometana, né? A água de Maomé. O profeta Maomé, que é o profeta do Islã, ele tem vários milagres, né? Ele realizou vários milagres, e muitos deles relacionados com água. Então ali, a água, existe até uma fonte, um poço ali, que é, vamos dizer assim, ele é milagroso ali em Meca. Então é um local importante para o Islã. Por que está mencionando isso? Porque o Camões está mencionando Meca. Porque naus muçulmanas vindos de Meca, são essas naus muçulmanas que os... Vamos recapitular ainda um pouco. Os indianos estão prendendo os portugueses ali, atrasando a partida deles ali em Calecut. Por quê? Porque quanto mais tempo eles ficarem ali, maiores as chances deles estarem ali em Calecut no momento que essas naus vindas de Meca vão chegar ali. É por isso que o Camões está descrevendo Meca. Porque é de Meca que vão vir essas naus muçulmanas. Então, Guidá se chama o porto, aonde o trato de todo o roxomar mais floreia, de que tinha proveito grande e grato o sultão que esse reino possuía. Ou seja, o porto de onde vão sair essas naus é esse aqui, né? Guidá se chama o porto. Ele sai daí, ou seja, esse porto fica ali no Mar Vermelho, né? Que de todo o roxo mar florescia, ou seja, um grande porto muito importante ali no Mar Roxo, que é o Mar Vermelho. Que é uma descrição desse local. Ou seja, vai ser desse porto que vão ser essas naus que talvez venham a destruir a frota portuguesa. Daqui os malabares, por contrato dos infiéis, formosa companhia de grandes naus pelo Índico Oceano, especiaria vem buscar a cada ano. Agora a gente entende por que está se falando disso e por que essas naus vão vir de Meca para a Índia. Porque agora aqui está explicando, né? Os malabares, que são os indianos da província de Malabar, eles têm um contrato com os muçulmanos de Meca. Tanto que todo ano, uma vez por ano aqui, é o que essa estrofe coloca, uma grande frota, aqui ele fala, né? Formosa companhia de grandes naus, ou seja, uma formosa, grandiosa companhia, ou seja, uma armada muçulmana sai de Meca e vem navegando, atravessando o Oceano Índico até Calecut, comprar especiarias ou negociar especiarias. Os indianos querem segurar, prender os portugueses máximo de tempo aqui, porque talvez já está na época, logo essa frota vai estar chegando ali. E essa frota com certeza vai destruir a frota dos portugueses. Por estas naus os muros esperavam que, como fossem grandes e possantes, ou seja, os muçulmanos ali de Calecut, eles estão esperando essas naus, eles querem que essas naus destruam dos portugueses, afinal são grandiosas. Que, como fossem grandes e possantes, aquelas que com o comércio lhe tomavam, com flamas abrasassem crepitantes, ou seja, esperam que essas grandes naus muçulmanas, que são muito poderosas, consigam destruir as naus dos portugueses. Ou seja, aqui não quer dizer isso, com flamas abrasassem, ou seja, incendiar as naus portuguesas. Nesse socorro tanto confiável, ou seja, os muçulmanos ali de Calecut e os ministros corruptos, né, que eles todos estavam juntos fazendo essas armadilhas contra os portugueses, eles depositavam nessa armadilha a solução para os problemas deles, quer dizer isso. Ou seja, né, como eles estão tentando destruir os portugueses,
a armadilha que eles estão confiando para destruir eles são as naus portuguesas, as naus vindas de Meca. Neste socorro tanto confiável, socorro quer dizer isso, que já não querem mais dos navegantes, senão que tanto tempo ali tardassem, que da famosa Meca as naus chegassem. Ou seja, é por isso que eles estavam segurando os portugueses tanto tempo aqui em Calecut, porque as naus vindas de Meca estão chegando. Aqui acho que vai falar mais pra frente, mas por que os portugueses talvez fossem destruídos nesse momento? Lembra que eu falei que os portugueses foram atacados por uma terrível tempestade? Que Baco desceu até o fundo do oceano, manipulou os deuses do mar contra os portugueses, e os deuses do mar soltaram os furiosos ventos contra os portugueses, e os ventos sopraram uma terrível tempestade. Nas estrofes que a gente lê a descrição dessa tempestade, narrado, é dito que as naus ficaram muito avariadas. Ou seja, um dos mastros das embarcações foi quebrado. Os portugueses, querendo que os navios deles não afundassem, eles começaram a soltar todas as mercadorias, quase todos os bens que eles tiveram para aliviar o peso. E é descrito que soltaram inclusive os canhões, as bombardas, para aliviar o peso. Existe até um procedimento marítimo, que é esse momento que você solta tudo no mar para aliviar o peso. Então, é de se esperar que os portugueses estão bem a frota portuguesa está bem avariada e até sem canhões quase. Ou seja, se se fossem atacados pelos muçulmanos, eles com certeza iam ser destruídos. Então é por isso que a gente vai ver que os portugueses vão ter uma preocupação e é por isso que essa armadilha é tão perigosa. Mas continua assim. Mas o governador dos céus e gentes, que para quanto tem determinado, de longe os meios dá convenientes. Quem é esse governador dos céus? É Deus. Aqui é uma forma poética de dizer que Deus tem sempre um plano. No caso, Deus está sempre favorecendo os portugueses. Então, os portugueses estão nessa situação complicada, mas Deus vai mais uma vez favorecer os portugueses. A gente vê isso, o Camões colocando isso ao longo de toda a obra. Ele fala assim, sempre enfatizando que o povo de Portugal sempre foi protegido por Deus, que os portugueses sempre foram bem-sucedidos em suas empreitadas, porque eles estavam confiantes em Deus. Então, por onde vem o efeito, o fim fadado? Influiu piedosos acidentes de afeição em Monsaide, que guardado estava para dar ao Gama aviso e merecer por isso o paraíso. Ou seja, quem vai salvar os portugueses da grande armadilha dos muçulmanos? Aquele africano que é o Monsaide, que inclusive ele é muçulmano, que coloca isso. O Deus vai influir piedosa afeição no Monsaide, ou seja, o Monsaide, que é um muçulmano, ele vai se apiedar dos portugueses nessa situação. Ele vai ficar com pena deles e vai avisar ele dessa armadilha que está sendo preparada. Vai avisar eles, né? Que guardado estava para o Gama dar aviso e merecer por isso o paraíso. O Camões até coloca, né? Esse ato do Monsaide de avisar os portugueses foi tão grande. A gente vai ver que ele meio que vai trair os muçulmanos ali de Calecut. Esse ato vai ser tão grande que vai merecer o paraíso por causa disso. Este é o Monsaide, de quem se os mouros não guardavam, por ser mouro como eles, antes era participante enquanto maquinavam. A atenção lhe descobre torpe e fera. Ou seja, ele que estava... Aqui a gente vê, né, que ele que era muçulmano, ele estava meio que participando dessa armadilha dos muçulmanos indianos contra os portugueses. A gente viu que em vários momentos o Monsaide estava próximo dos portugueses, então provavelmente ele estava também falando para os sacerdotes indianos, muçulmanos, sobre o que estava acontecendo. Mas, como o Camões coloca, né, Deus influiu piedade no coração dele. Então ele vai parar de fazer isso e avisa o Vasco da Gama dessa armadilha. Muitas vezes as naus que longe estavam visita, e com piedade considera o dano, sem razão que se lhe ordena pela maligna gente sarracena. E ele fica com dó, né? Ele visitou várias vezes os portugueses e ele ficou com dó dessa armadilha da destruição pela maligna gente sarracena, ou seja, os muçulmanos ali de Calecut, queriam causar contra os portugueses. Ele fala, não, eu não quero que isso aconteça, eu me afeiçoei a eles. Informa o Caltugama das armadas, que da Arábica Meca vem cada ano, que agora são de seus tão desejadas, por ser instrumento desse dano. E agora ele conta a armadilha, fala, os muçulmanos estão segurando vocês aqui o máximo de tempo possível, porque uma grande frota vem todo ano de Meca até aqui. E quando a frota chegar, ela vai com certeza destruir vocês. Vocês têm que sair daqui imediatamente. Esse é o plano dos muçulmanos contra vocês. Saiam dessa armadilha imediatamente. É isso que o bondoso Monsaide, esse africano muçulmano que os portugueses encontraram na Índia, está falando aqui para o Vasco da Gama. Diz-lhe que vem de gente carregados e dos trovões horrendos de Vulcano, e que pode ser delas oprimido, sendo segundo estava mal apercebido. E ele fala, ó, essa frota ela é cheia de marinheiros, cheia de guerreiros, dos trovões horrendos de Vulcano. Quem é o deus Vulcano? O deus Vulcano é o semelhante ao deus Hefesto. Ele é o deus que é o deus grego, né? Hefesto é o nome grego e Vulcano é o nome romano dele.
Ele é o deus dos artesãos, é o deus do fogo. Ele é o grande deus que faz várias e várias armas dos deuses e semideuses na mitologia. Aquele poderoso raio que o deus Zeus, que o deus Júpiter arremessa, foi fabricado pelo Vulcano, pelo Hefesto. Então, aqui, né, as armadas da frota de Meca estava, né, equipada com os trovões horrendos de Vulcano, que é uma forma poética de se referir às bombardas, os canhões. Então, né, ela estava bem equipada militarmente. E que pode ser delas oprimido, ou seja, os portugueses podem ser oprimidos, destruídos, segundo estava mal percebido. O que quer dizer isso? Considerando que os portugueses estavam tão debilitados nesse momento, por isso que eu expliquei a questão da tempestade que destruiu eles. Além disso, né, eles estavam navegando durante meses, mais de um ano. Se eu não me engano, já tinha passado um ano de viagem. Então imagina, você fez toda essa viagem, está muito cansado, muitos portugueses morreram, você foi assolado por uma terrível tempestade que você quase naufragou, e agora uma armada terrível está chegando até você, próximo de você, que é a sua inimiga. Ou seja, com certeza os portugueses vão ser destruídos. Então quer dizer isso. É por isso que o Monsard está falando para eles partirem dali imediatamente, que essa armada vai ser muito perigosa. O Gama, que também considerava o tempo, que para a partido chama, e que despacho já não esperava melhor do rei, que os maometanos amam. Aqui eu vou parar nessa vírgula. Ou seja, Vasco da Gama também já considerava que era o momento dele partir. Afinal, ele já tinha obtido já tinha chegado na Índia, ele já tinha estabelecido o acordo com o rei Samorim, e ele não ia conseguir mais nada disso, então ele fala, ele já percebe que é hora de ir. Aos feitores que em terra estão, manda que se tornem as naus. Lembra que tem dois marinheiros que estão ali responsáveis por vender aqueles bens e dar esse dinheiro pro ministro Catual. Ele fala, volta para a embarcação que a gente vai partir daqui imediatamente. E porque a fama desta subida vinda aos não impida, lhe manda que fazem escondida. Mas, né, como tinha esse acordo que esses dois marinheiros que tinham trocado de lugar com o Vasco da Gama só podiam deixar a Calicut depois de vender aquilo, mas isso ia demorar muito, o que o Vasco da Gama falou? Sai aí de fininho vocês dois, voltem escondidos. Quer dizer isso, né? Porque a fama desta subida vinda não, ou seja, para que eles não sejam descobertos, né? A fama é o conhecimento, é aquilo que se espalha, ou seja, para que a partida deles não fique, todo mundo fique sabendo, ele falou, vocês têm que sair de fininho, porque senão não iam deixar eles saírem dali. Porém, não tardou muito que, voando, o rumor não soasse com verdade, que foram presos os feitores quando foram sentidos vir-se da cidade. Porém, né, isso não deu certo, eles não conseguiram sair ali escondidos, eles foram descobertos pelos indianos e foram capturados. Esta fama às orelhas penetrando do sábio capitão, com brevidade faz represária nuns. Ou seja, Vasco da Gama fica sabendo nisso, né? Essa informação chega na orelha dele. O que ele faz em resposta? A gente vai ver, ele vai capturar alguns indianos. Então, vocês capturaram aí 2 dos meus marinheiros, eu vou capturar um pessoal aqui seu também, já que é pra ficar fazendo isso. Então, faz represária nuns, que as naus vieram a vender pedraria que trouxeram. O que acontece? Os portugueses estavam ali nas naus. Como é um local um local com comércio muito abundante, até hoje, né? O povo indiano, um povo conhecido como um povo muito afeito ao comércio. Então é de se imaginar que alguns mercadores iam até as naus portuguesas para conhecer eles. Então nesse momento que o Vasco da Gama ficou sabendo disso, ele foi e capturou algum desses mercadores que estavam visitando eles. No caso aqui, né? Pedraria, eles vendiam pedras. Mas é pedra normal? Não, são pedras preciosas. Então imagina um comerciante de joias que foi até as naus portuguesas e acabou sendo capturado pelo Vasco da Gama. Vou capturar esses caras aqui até que os meus 2 marinheiros sejam soltos. Eram estes antigos mercadores, ricos em Calecu e conhecidos, ou seja, né, capturou alguns homens importantes ali, mercadores famosos, não capturou nenhum Zé Ruela, não, capturou gente importante. Da falta deles, logo entre os melhores sentido foi que estão no mar retidos. E logo todo mundo, ou seja, né, logo foi, os indianos sentiram falta desses mercadores. Então a notícia começou a se espalhar ali no reino. Ou seja, os portugueses capturaram alguns mercadores ali e é gente importante que eles capturaram. Mas já nas naus, os bons trabalhadores volvem o cabestrante. O que quer dizer isso? No momento que o Vasco da Gama captura esses mercadores, esses indianos importantes, ele manda os marinheiros começarem a preparar a partida. Então imagine que a frota estava toda ancorada, toda presa ali na costa. O que eles fazem? Eles começam a soltar as naus, a gente vai ver, soltam as velas, eles começam a preparar tudo para uma partida imediata que pode ocorrer a qualquer momento. Então, o que é isso, né? Volvem o cabestrante, que é um objeto que prendia as cordas.
Então imagina que as naus portuguesas estão presas em algum local. É estranho porque o cabrestante, se vocês colocarem essa palavra no Google, vocês vão ver, ele geralmente fica no porto. Mas o Camões enfatizou muito bem que as naus não estão ancoradas no porto. Então eles estão presos em algum cabrestante em algum local. Talvez os portugueses tenham construído um cabrestante em alguma pedra, em algum recife ali, e amarraram as naus ali. Mas, enfim, a gente vai ver aqui nas estrofes, os marinheiros começam a trabalhar para uma partida imediata a qualquer momento. Então, e repartidos pelo trabalho, uns puxam pela amarra, outros quebram com o peito a dura barra. Então eles estão ali preparando as naus portuguesas para sair dali. Outros pendem da verga e já desatam a vela. A verga é uma parte ali da vela da nau. A vela, né, é aquele tecido, então ela está enrolada na verga. Então eles estão soltando ali. Então imagina as velas que estavam amarradas, elas são soltas. Então, né, o vento só o vento soprar e que os marinheiros podem começar a navegar. Desatam a vela, que com gritaria se solta, quando com maior grito o rei relata a pressa com que a armada se levava. Então, né, enquanto os portugueses vão fazendo isso, gritando ali, os indianos vão e gritam até o rei Samorim avisando que os portugueses estão indo embora e que está acontecendo todo esse tumulto. As mulheres e os filhos que se matam, daqueles que vão presos, onde estava o Samorim, se aqueixam que perdidos, uns têm os pais e as outras os maridos. Ou seja, as famílias daqueles mercadores importantes vão até o rei Samorim avisar: os portugueses prenderam meu marido, os portugueses prenderam meu pai, meu tio, Então as famílias estão avisando o rei Samorim, que até esse momento não estava sabendo de nada disso. O rei Samorim tinha aceitado o acordo dos portugueses e estava ali sendo tudo amigável. Toda essa armadilha que ocorria, que era feita, orquestrada pelos sacerdotes muçulmanos e pelos ministros corruptos, estava acontecendo debaixo dos panos. E agora o rei Samorim vai descobrir tudo isso. Manda logo os feitores lusitanos com toda a sua fazenda livremente, apesar dos inimigos maometanos, porque lhe torne a sua presa gente. Então, né, o rei Samorim manda, ele cessa com as armadilhas dos sacerdotes muçulmanos e do ministro Catual. Solta esses portugueses logo. Solta, deixa eles irem embora. Vocês estão fazendo uma confusão aqui. Desculpas, manda o rei de seus enganos. E, inclusive, manda um pedido de desculpa. Desculpa, eu não sabia o que estava acontecendo aqui. Eles estavam agindo debaixo dos meus panos, debaixo dos panos, né? Estava acontecendo isso, eu não estava sabendo. Me desculpe, nada disso que está acontecendo era um plano meu. Os presos que as desculpas, né? Recebe o capitão de melhor mente os presos que as desculpas, ou seja, né? Ele aceita de uma forma mais, ele aceita os seus presos, ou seja, os dois marinheiros, com muito mais alegria do que recebeu o pedido de desculpas. Ou seja, ele não ficou muito, o Vasco da Gama não aceitou nada disso com muita felicidade. E tornando alguns negros se partem as velas dando. O que são esses alguns negros? São alguns dos mercadores ali. Provavelmente eles eram negros, né? Os indianos, se a gente vê as fotos, existem indianos negros, mas a maioria deles é mais bronzeada. Então aqui negros eu acho que é mais uma referência a eles mesmo, né? Não tinha nenhum africano aqui, provavelmente. Porque geralmente quando se fala negro, nesse contexto da obra, é geralmente aos africanos. Então, o Vasco da Gama vai e solta os prisioneiros que ele pegou. Mas a gente vai ver que ele não vai soltar todos. A gente vai ver. Parte-se costa abaixo e agora finalmente as naus começam a velejar. Mas o Vasco da Gama não começa a voltar direto para Portugal. Ele vai descer ainda mais um pouco. A gente vai ver isso, ele vai descer mais um pouco. Parte-se costa abaixo, porque entende que em vão com o rei gentil trabalhava, em querer dele paz, a qual pretende por firmar comércio que tratava. Ou seja, ele decide navegar mais um pouco pela Índia, porque nesse momento ele já percebe que depois dessa armadilha toda, depois dessa confusão, provavelmente a paz entre os portugueses e o e o rei de Calicut, né, não vai durar muito tempo. Então aquele contrato não vai florescer. Tanto que mais pra frente a gente vai saber sobre os futuros feitos de Portugal depois do Vasco da Gama. Inclusive, Portugal vai estar travando várias guerras com o rei Samorim. Então a gente vai ver que o rei Samorim, né, esse momento amigável, não durou muitos minutos. Então é por isso que o Vasco da Gama decide explorar um pouco mais a Índia, vamos dizer assim. Mas como aquela terra que se estende pela aurora já sabida já deixava, com essas novas torna a pátria cara, certos sinais levando do que achar. Porém, né, o Vasco da Gama pensa, eu já cheguei até aqui, já teve tanto problema. Não está bem escrito isso, mas está implícito. Então, eu não vou tentar estabelecer uma nova aliança com nenhum outro rei. Na verdade, acho que eu já vou voltar. Afinal, eu já alcancei essa região. Esse já é um feito muito grande. Eu já cumpri a minha missão, está na hora de voltar para casa.
Então é isso, né? Com essas novas torna a pátria cara, certos sinais levando do que acharam, ou seja, né? Ele dizer o que ele achou e o que ele fez já é o grande feito, né? Ele não precisa se arriscar mais em tentar encontrar outro rei e que ele pode acabar sendo atacado. Sem falar que ele poderia, aquela grande frota vinda de Meca é uma verdade, então ele teme. A gente pode entender que ele também teme encontrar essa frota e se ele trombar com essa armada lá, muçulmana, ele vai ser destruído. Então, melhor voltar para Portugal logo. Leva alguns malabares que tomou por força dos que Samorim mandara quando os presos feitores lhe tornou. O que dá para entender aqui? Ele está levando alguns escravos junto, né? Algumas pessoas que ele capturou. Vamos ler aqui de novo. Leva alguns malabares que tomou por força, ou seja, ele pegou eles por força, dos que Samorim mandara quando os presos feitores lhe tornou. Ou seja, no momento. Aqui dá pra, é meio estranho porque eu quase entendo que o rei Samorim mandou alguns escravos como pedido de desculpa. Mas isso não faz muito sentido. Eu acho que eu leio isso, eu leio meio errado. O que eu entendo melhor? Que daqueles mercadores que ele capturou, provavelmente o Vasco da Gama não libertou todos eles, ou ele pegou mais alguém ali. Então, no momento que o rei Samorim devolveu os dois marinheiros portugueses que tinham sido presos pelo Catual e pelos sacerdotes, o Vasco da Gama foi e pegou mais algum. Ou seja, está levando com alguns escravos ali. Aqui, escravo não é só para trabalho forçado, né? Provavelmente essas pessoas iam ficar dando informações importantes sobre a Índia. Então, acontece isso. Leva a pimenta ardente que compraram. Aqui a gente vai ver algumas coisas que os portugueses levam junto. Né? Eles estão bem debilitados, estão bem cansados, então eles não conseguiram muita coisa. O Vasco da Gama volta quase de mãos vazias ali para Portugal. Então aqui, né? Leva a pimenta ardente que compraram. A seca flor de banda não ficou. A noz e o negro cravo que faz clara. A nova ilha é maluco. Com canela, com que selião é rica, ilustre e bela. O que é isso? São especiarias, né? Essa aqui, ó. A seca flor de banda não ficou. Aqui dá a entender que ele não conseguiu levar essa flor aqui. Eu até anotei aqui na minha colinha. É a noz moscada. É isso. Isso, né? É isso mesmo. Deixa eu até... Eu não anotei aqui. Era para não ter anotado. Eu não obteu a noz moscada, que é a seca flor de banda. Banda é é um local ali da Índia, do Oriente. Então, várias dessas especiarias são dali. Não sei se vocês já repararam, né? A pimenta do reino é daqui. Então é por isso, né? Ele está levando algumas dessas especiarias para Portugal. Isto tudo lhe houvera a diligência de Monsaide fiel, que também levava. Olha só, ou seja, além de estar levando tudo isso, ele está também trazendo com ele aquele africano, o Monsaide, que socorreu os portugueses nessa situação. Que inspirado da angélica influência, quer no livro de Cristo que se escreva. Olha só, o Monsaide toda nessa situação, ele que era muçulmano, e vai se converter ao cristianismo. Ele vai voltar com os portugueses e se converter ao cristianismo, vai abandonar o Islã. Ó ditoso africano, que a clemência divina se tirou da escura treva. Ou seja, aqui o Camões falando, não, ó bendito africano que abraçou o cristianismo abandonando a escura treva. A escura treva aqui é uma forma pejorativa de se referir ao Islã. E tão longe da pátria achou maneira para subir a pátria verdadeira. E estando tão longe da sua pátria, ou seja, ele que é africano, ele tá lá na Índia, ele foi viver toda essa situação e acabar encontrando a religião que é a sua verdadeira pátria, né? Aqui, para subir a pátria verdadeira, né? Subir a pátria verdadeira, subir aos céus. É a pátria de todos nós, é o local que nós todos temos que ir, o paraíso. E aqui se encerra um momento, né? Aqui a gente termina de ler a 15ª estrofe, onde a gente vê o fim da viagem do Vasco da Gama e o momento que ele e seus marinheiros começam a navegar de volta para Portugal. Certo, pessoal? Pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo. Também, se possível, tá comentando ele. Me dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura. Se vocês estão gostando ou não. Pode comentar aí. Inclusive, né, qualquer comentário, qualquer crítica é muito bem-vindo. Pedir também para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei até agora. No começo do vídeo eu fiz um resumo do primeiro até o 8º canto. Mas foi um resumo. Várias informações complementares eu tive que omitir, senão ia ficar muito mais longo ainda. Então, não deixem de assistir esses vídeos, porque todas as estrofes, todos os versos estão todos comentados até agora, que a gente já leu, tá tudo comentado ali. Inclusive tem um vídeo para cada um dos 8 cantos que a gente já leu. Então, não deixem de assistir esses vídeos para vocês se situarem melhor da nossa leitura e não perder nenhuma informação da grande obra aqui do Camões que a gente está lendo.
Também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal para estar acompanhando os próximos vídeos que eu vou estar publicando. No próximo vídeo a gente vai continuar lendo aqui o Nono Canto e a gente vai ver o que vai acontecer durante o retorno de Vasco da Gama e seus marinheiros para Portugal. Será que vai acontecer mais uma tempestade? Será que Baco vai tentar mais uma de suas armadilhas? Ou será que vai acontecer finalmente uma coisa muito boa para os portugueses? Então, não deixem de se inscrever para estar acompanhando os próximos vídeos aqui, onde a gente está quase terminando de ler a grande obra de Camões. E por fim, eu vou pedir para vocês darem uma olhada, acessar um link que está aqui na descrição, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês. É uma versão digital dos Lusíadas, mas toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes, todas explicadas, comentadas da melhor forma possível, por apenas R$10. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu li há alguns anos e vocês notaram, eu gaguejo bastante, eu me confundo em alguns termos. Porque afinal a gente está lendo a maior obra da língua portuguesa. Os Lusíadas é um épico clássico. O épico é a literatura no seu nível mais alto, é a poesia no nível mais elevado. E o Camões ainda se utiliza de um português mais arcaico, então é uma linguagem truncada que a gente lê. E se não bastasse isso, o Camões cita deuses, locais do passado, personagens bíblicos e etc. Ele adiciona muito desses elementos à sua obra para engrandecer ela. E é isso que torna a obra difícil de ler. Então ter um manual, ter um guia é fundamental para facilitar a nossa leitura. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês aqui na descrição. Por apenas R$10 vocês vão ter aí as mais de 1000 estrofes, todas comentadas da melhor forma possível. Certo? R$10 está de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.